Skype não aguentou a gente, não, né? Tá bem prestigiado o evento, o Skype não aguentou o corona. Exatamente. Graças a Deus, né? Vendeu Daqui a pouco a gente vai aí. ter que ir pro YouTube. A live é tão grande que vamos ter que ir pro YouTube. Deixando aberto aqui só nesse início aqui, só para quem não conhece, né? Atrasamos aí quase 10 minutinhos. Se vocês quiserem começar, o pessoal, eu vou aceitando o pessoal aqui. Pode ficar à vontade aí, Pedro e Sérgio. Beleza. Deixa eu só acender a luz aqui de uma vez. Isso aí. Vai Já iniciar está a gravando, gravação tá? aqui já, tá, Pedro? Beleza. Tá ok. Então é isso, pessoal. Boa tarde para todo mundo aí. A gente teve esse problema técnico do Skype, né? Que não quis iniciar nossa chamada. Acho que porque temos muitos participantes lá, graças a Deus. Então o evento está prestigiado, como o Cássio bem falou, né? E com esse prestígio aí que a gente vai fazer a apresentação do nosso amigo Sérgio Germano. Ele vai apresentar um overview, né, do workflow de compras, que é uma funcionalidade que existe no nosso Locavia de mercado, e ele vai passar a apresentar como que funciona, quais áreas que são afetadas, né, por esse módulo, e passar um conhecimento aí para a gente. Obrigado, viu, Sérgio? Beleza. Eu que agradeço a oportunidade, né? E só para apresentar no início aqui mesmo, né? Muita gente nova aí na Info, tem a turma antiga aí que a gente já conhece, então, para quem ainda não teve a oportunidade, né? Trabalho com o Cássio, juntamente com, né, com toda a equipe lá da implantação, e a gente vai passar um pouquinho aqui do que a gente sabe, como funciona, trocar experiências aí, beleza? Eu vou parar minha tela aqui e vou compartilhar aqui, só um instante. E aí, beleza, Sérgio? Todo mundo visualizando já? Mostrando aí. Beleza. Pode já dar início, né? Ou aguarda mais um tempo? O pessoal já está entrando, né? Pode dar início. Vamos indo. Beleza. Quem não entrou, assiste o vídeo. Isso. Começando aí com uns minutinhos aí, mas a gente vai otimizar para ficar dentro do tempo aí. Então vamos lá, né, pessoal? Hoje falando aí do workflow de compras, essa ferramenta, finalidade dela, assim, falando para que serve, né? Qual é a finalidade dessa ferramenta dentro do segmento ali locadora? Todas as compras, tudo aquilo que se gera despesa, né? Ou seja, tudo que eu vou comprar, o ideal, o cenário ideal, e eu vou te explicar até porque o cenário ideal, por que eu narrei dessa forma, em muitas das locadoras é um módulo que eles às vezes não usam, né? Mas o ideal seria que houvesse esse planejamento, que houvesse essa estruturação da contenção ali dos gastos, ou seja, você vai criar um mecanismo onde você vai ter um controle mais apurado do gasto antes que ele aconteça desenfreadamente, né? Ou seja, você prepara aquela estimativa de gastos que você vai ter dentro desse workflow para que você não vá descobrir só lá no final que você estava tomando um prejuízo, coisa do tipo assim. Então, a principal finalidade aí da ferramenta é estabelecer esse controle, ok? Vou começar a passar aqui. Então, o recurso do Locavia aqui em si, o que ele possibilita? Ele gerencia aqui, no caso, as compras relacionadas à frota, né, à manutenção, e compras de modo geral, suprimentos, insumos, tudo que é gerado de compra ali relacionado à locadora. Então, qual que é a intenção aqui? A ferramenta funciona como uma esteira de aprovação ali, onde eu tenho as minhas compras, como eu falei, relacionadas à manutenção e compras de modo geral. Eu recebo esse orçamento,
eu faço uma avaliação, né, daquele serviço que eu vou estar executando. Então, aqui simbolizando o tempo e dinheiro, porque a pessoa que está à frente dessa área, ela tem que ter a sensibilidade ali imediata de avaliar. Tem coisas que às vezes eu pago mais, mas que eu vou executar num tempo menor. Outras em que eu posso ter um tempo maior, eu tento cortar no valor. Então, o ideal aqui, né, dentro dessa esteira de aprovação, é fazer com que eu tenha dinamismo, né? Eu vou receber esses orçamentos, tem a minha equipe que lança e tem a equipe, a pessoa responsável por fazer a aprovação dessas compras. Então, com isso, eu ganho tempo, agilidade ali na execução e uma tela, um ambiente onde eu consigo visualizar tudo isso de forma prática, rápida e equilibrando ali a minha despesa, né? Quando eu for fazer aquela aprovação, eu tive então como avaliar toda aquela compra para sempre tentar fazer com o mínimo do gasto possível. Essa aqui já é mostrando a cara como é ali no sistema, é a tela onde fica o gerenciador de aprovação. Então, como eu falei nela, o gestor, né, a pessoa que é responsável por aprovar, ele vai respeitar ali toda a estruturação, onde vai ter o nível de aprovação, né? Então, ele tem a hierarquia, e dentro da hierarquia eu vou estabelecer as metas, né? Então, quem tiver dentro dessa hierarquia, o sistema vai dar a ele aqui a indicação do quanto foi previsto para o período, quanto tem previsto de aprovação no mês e o quanto tem o limite de aprovação dia. E à medida que as compras vão sendo executadas, elas vão entrando e lançando aqui num saldo de aprovação do período, né? Seja ele do dia, do mês ou do período global aqui em que eu estruturar. Aqui só dando uma visão inicial, os principais filtros que eu consigo obter aqui, certo? A finalidade, até agora mostrando aqui num outro cenário, o que ocorre? Quando eu faço o negócio locadora, ele começa lá na ponta com a locação, então eu faço ali o contrato, a locação, entreguei o carro, dinheiro vindo para minha conta. Não necessariamente ele vai todo, né, para o caixa da empresa. Então, a ferramenta aqui nesse momento, ela vai servir para fazer o quê? Você, de forma equilibrada, controlar o seu gasto. Para quê? Você vai ter que cobrir todas as despesas da locadora com esse recurso das locações. Então, entra uma série de coisas, né? As despesas fixas, os custos com compras e manutenções, pessoal. Então, todas essas despesas, né, elas têm que ser custeadas ali com as minhas receitas. Então, se eu não fizer um equilíbrio, né, o controle daquele meu gasto, é o caminho que está apontando aqui, ó, eu vou ter menos recursos, né? Parte desse dinheiro vai embora onde? Vai embora na má gestão da minha compra, avaliação dos serviços. Então, tudo isso eu preciso fazer com a melhor maneira aqui para equilibrar o meu gasto, para que no final eu tenha mais recurso em caixa. Então, quem se beneficia aqui, falando propriamente desse recurso? Praticamente todas as áreas da locadora, né? E, obviamente, o dono da empresa ali, ele fica satisfeito quando vê que a equipe dele está trabalhando legal e fazendo esse controle, né? Essa gestão. Então, a principal finalidade os contemplados ali com a ferramenta, como eu falei, ela está em todas as áreas. E, obviamente, que dependendo do porte da locadora, como ele distribui essas despesas, o custo que ele vai ter com cada área, né? Então, ele consegue também estabelecer as metas individuais por área. Então, cada área também pode se beneficiar ali de uma maneira, às vezes, mais exclusiva, né? Uma curiosidade, o workflow de compras, eu até falei quando eu iniciei, que é um recurso muito importante, mas nem todas as locadoras, todos os clientes da Info utilizam desse recurso, né? Ele é uma ferramenta importante, mas o que acontece? Alguns clientes, dependendo do porte, às vezes um cliente pequeno, tem uma operação muito enxuta, às vezes é o próprio dono e mais uma pessoa que auxilia ali, quem faz essa operação, isso às vezes pode tornar o processo um pouco extenso, porque ele tem que fazer toda uma preparação, e às vezes, como é ele mesmo quem avalia, ele aprova, ele é quem paga, então às vezes ele não quer
passar por esse workflow, né, criar toda essa estruturação. Então, isso é um recurso opcional. Quando nós implantamos o sistema, esse recurso ele vai, inclusive, desabilitado. E nos treinamentos, nós passamos ali qual é a funcionalidade, como que é feita essa estruturação, e a partir daí a pessoa tem essa opção, então, de fazer ou não a ativação desse recurso. Tá? Então, fica aí, conforme está descrito, lá na empresa usuária, onde a gente faz essa estruturação. Primeiro eu habilito, então eu indico para o sistema que eu vou utilizar essa função, e com isso ele abre alguns campos e tabelas que ficam, em primeiro momento, ocultos ali, vamos dizer, então ele habilita para que eu faça na sequência aí a minha estruturação. Aqui falando um pouco da estruturação. Então, dentro dessa montagem que eu faço desse centro de custo, que a gente chama aqui, ou departamentos da empresa, imagine que eu vou estabelecer, então, primeiro o centro de custo, ou os departamentos. Então, eu vou estabelecer, olha, eu tenho minha área operacional, minha área comercial, o meu administrativo. Então, eu estabeleço primeiro quais serão esses centros de custo. Depois, eu faço o vínculo desse centro de custo com os usuários, ou seja, as respectivas pessoas que irão participar desse workflow ali. Então, ele herda ali o grupo, onde ele vai ter uma meta, que vai ser definida a meta orçamentária aqui, para que, dentro daquele respectivo departamento, eu falo, olha, o Sérgio, ele participa da estrutura do centro de custo de manutenção, por exemplo, e eu vou definir a meta para que ele vai ter um limite de compra, né, um período com um determinado valor que ele pode gastar para aquela área. É definido também os níveis de hierarquia, onde vai ser determinado, por exemplo, a diretoria, gerência, coordenação e a operação, que é quem geralmente lança os serviços, né? E os limites de aprovação. Mostrando aqui agora um pouco de como é configurado, até repetindo aqui, então eu ativo a função, onde eu posso estabelecer os níveis de segregação da hierarquia, eu estabeleço o horário, né, de aprovação e também o valor para aprovação automática. Então, dentro dessa limitação, se eu gerar uma ordem de compra com valor até o valor estipulado aqui, o próprio sistema já faz essa autorização imediata ali. Cadastrando os centros de custo aqui, então, vai haver uma tabela onde eu vou fazer, então, o que eu falei, né, o centro de custo ou departamentos, e para cada departamento desse, né, na próxima etapa que eu vou fazer a atribuição do usuário, então eu chamo aqui como centro de custo. Como eu falei, depois de definir os meus centros de custo, eu vou então relacionar quais usuários participarão daquele centro de custo. Na montagem aqui, o usuário pode ter mais de um centro de custo. Então, por exemplo, eu posso trabalhar e gerar compras para o setor de manutenção e posso gerar também para o setor administrativo. Então, eu preciso estar atribuído, vinculado aqui no centro de custo, a mais de um. Ou posso definir apenas com um centro e posso também dar uma permissão exclusiva que ele pode aprovar, ele vai ter uma aprovação master, ou seja, qualquer ordem de compra, ele vai ter permissão a fazer essa aprovação. O orçamento. Agora aqui, então, nós vamos estabelecer para esse workflow qual vai ser a meta de orçamento para cada área que eu criei. Então, eu fui lá e criei um centro de custo chamado manutenção, e agora eu vou criar para esse centro de custo uma meta. Essa meta ela pode ser mensal, trimestral, semestral ou até mesmo anual, de modo que eu estabeleço, então, o período entre as datas em que ela vai ter vigência. O valor aqui, período, ele engloba o período todo. Se eu fizer, por exemplo, mensal, eu vou repetir aqui o valor, porque corresponde ao mesmo intervalo. Se fosse, por exemplo, uma soma aqui de um orçamento semestral, então aqui eu colocaria o valor para o semestre e aqui o valor para cada mês. Então, esse valor é o global, ele não está atribuído para cada usuário. Então, por exemplo, se eu tiver
3 usuários dentro de um mesmo centro de custo. Todos eles, a soma da compra deles fica dentro desse limite estabelecido para o mês ou para o período global. Quando o sistema verificou lá que o saldo atingiu o limite já do mês, ele vai bloquear o lançamento de uma compra, ou seja, na verdade, ele vai bloquear a autorização daquela compra, né? Então, é necessário que aumente o limite ou até mesmo crie, por exemplo, às vezes o mês, falta 4 dias para acabar o mês e o meu valor extrapolou. Eu posso criar um período somente para aquelas datas restantes, né, do período restante e com o valor que eu quero estabelecer para aquele período. E aí, novamente, então, ele vai permitir as novas inclusões. O nível hierárquico. Então, aqui, nessa próxima sequência, eu vou falar quais são os níveis de hierarquia eu tenho dentro da minha estrutura de aprovação. Então, eu tenho lá o meu diretor, ele vai ter um valor X que ele pode aprovar, depois eu vou ter o gerente, o coordenador e a operação, que é geralmente só quem lança os serviços, né? Ele faz o serviço de digitar ali e colocar o serviço no sistema para que seja aprovado por um superior. Então, aqui eu defino quais a estruturação hierárquica que eu vou ter. Agora, nessa sequência, vem a definição que eu vou dar para cada usuário que estiver dentro dessa estrutura, os seus limites. Então, para o grupo manutenção, tenho lá a diretoria, ele tem um valor mínimo do período, ele tem o valor máximo para o período e o valor diário. Então, aqui eu estabeleço quais serão esses valores que ele pode aprovar, e dentro dessa estrutura, o próprio sistema faz o seguinte: se o valor da compra estiver dentro do nível hierárquico da gerência, ele primeiro passa pela gerência. Então, se o valor for superior ao limite da área da gerência, ele automaticamente vai para o nível superior. Então, o próprio sistema já faz essa separação das compras de acordo com o valor que ela está ficando, ela já passa, então, para o nível onde o responsável tem que fazer essa aprovação. Tá? E outra, né? Só até destacando a observação, que ela depende do saldo disponível para aprovação. Então, ela pode estar dentro do grupo da diretoria, mas se o saldo já tiver sido atingido, mesmo eu sendo o diretor, ele vai bloquear. Independe de quem está fazendo a aprovação. Então, ali vai servir para poder fazer essa composição. Ele checa o valor e checa quem tem que fazer a aprovação. Outra opção que ele tem aqui, depois que eu tenho essa estruturação toda definida, o sistema permite também que eu crie uma estrutura hierárquica para transferência de alçadas. Então, por exemplo, meu diretor vai sair de férias ou vai se ausentar durante um período, então ele quer deixar um outro usuário que durante aquele período vai ficar responsável por fazer essas aprovações. Então, nesse intervalo, eu vou estabelecer quem é o usuário principal, para quem ele fará a transferência de alçada e o período em que essa transferência vai ficar vigente. E para qual estrutura também eu vou associar essa transferência aqui. Então, nesse momento, o diretor saiu de férias, falou, olha, eu estou passando aqui para o meu gerente a atribuição, ele vai herdar, então, os meus limites e as minhas estruturas de aprovação. Então, funciona dessa forma. Passado a data da vigência aqui, ele vai automaticamente colocar com o status de expirado. Correto? Ok. Essa primeira etapa aí foi toda a estruturação que é necessária para utilizar esse módulo. Tá? Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho aqui. Ó. As compras, elas dividem, então, como eu falei, em manutenções. Essas compras têm como origem, primeiro, a ordem de serviço, que automaticamente vão gerar uma ordem de compra. Então, dentro do formulário de aprovação, chega para o gestor aprovar a ordem de compra e não a OS. Então, gerei uma ordem de serviço, está relacionada à manutenção, gerou-se a ordem de compra, caiu no fluxo.
quando se tratar de uma compra, seja para estoque ou uma compra de produtos, suprimentos para a empresa, né, não há relação com a placa do veículo, então é gerado direto no módulo de compras, é feita a ordem de compra e automaticamente também vai para a esteira de aprovação. E no caso aqui, representando aqui o seguro aqui, num cadeado, estou falando das OS que são originadas pelo formulário seguradoras. Então tem uma regrinha ali, pelo fato do seguro ser um produto que você contrata e, em tese, não vai haver uma negociação, né? É lógico que você faz uma cotação com qual seguradora você vai efetivar o seguro para a frota. Mas depois de negociado isso, ele cai para lançamento. Essa contratação não tem mais uma avaliação de um gestor ali. É um serviço já contratado, foi negociado ali pela área de seguros. Então, essa OS, que por sua vez vai gerar um contas a pagar, ela fica excluída desse fluxo. Então, ela não vai aparecer no fluxo para ser aprovada, porque previamente ela já foi negociada ali durante as tratativas de negociação para o seguro de frota. Então, nesse caso, ele não entra. E aí ele vai gerar, então, a ordem de compra. Normalmente, ela não passa pelo fluxo e já gera o contas a pagar automaticamente. Assim que é feito a ordem de serviço, ou a ordem de compra, ele cria, né, o formulário, onde ele vai trazer para qual centro de custo, qual que é a situação atual dessa ordem de compra, quem fez ou quem fez alguma última atualização e o nível para qual ela vai ser passada para aprovação. Então, visualmente, eu já tenho essa indicação no próprio formulário, onde eu sei o status em que ela se encontra. Ela tem o destaque, quando ela estiver no status de em andamento, ela vai estar aqui na coloração amarela, né, indica que está aguardando essa aprovação. E como eu falei, ele pega sempre o valor e já atribui ao nível correspondente. Então, se eu falar que o supervisor ele pode aprovar até R$1.000, então essa OS, por estar dentro do limite do supervisor, ela iria para a supervisão. Se fosse um valor superior, automaticamente iria para a diretoria ali. Assim que ela é gerada, ela vai aparecer dessa forma lá no gerenciador de aprovação das compras. Vai ter o código do pedido, a data, os detalhes, né, com quem eu estou comprando, o valor, e aqui na parte de baixo ele mostra o produto ou o serviço que eu estiver fazendo a compra. Então, automaticamente aqui eu tenho a referência, né, do que eu estou comprando, o valor que está sendo proposto ali. Então, para quem lida com isso todos os dias, ele tem como ter uma ideia de valor, ou se ele quiser também fazer uma verificação, aqui tem alguns atalhos. Ele consegue exibir a ordem de compra, que ela pode ter vários itens, então ele consegue ver de forma detalhada. E uma outra situação, ele tem aqui também um atalho que exibe o veículo. Então, quando ele abre aqui o veículo, ele tem acesso à página de manutenções, onde ele consegue também ter como referência os últimos valores pagos. Então, isso ali serve de referencial para que ele faça a checagem antes de fazer essa aprovação. Ele pode ou aprovar a compra, ou reprovar, e até mesmo, por exemplo, caso ele entenda que ele quer passar para o nível inferior, ele pode voltar essa aprovação para o nível abaixo, ou caso o usuário em questão não queira aprovar essa compra, ele também pode, às vezes, passar para o nível superior. Eu não quero aprovar isso aqui porque eu não acho que está ok. Ele pode transferir também para o nível superior. Então, aqui seriam alguns controlezinhos do painel. Aqui tem a opção para selecionar vários itens. E os filtros também. Pode fazer, por exemplo, eu quero pegar tudo para aprovar de um fornecedor específico. Então, eu posso filtrar o fornecedor, posso filtrar também por ordem de compra, por situação. Então, por exemplo, eu quero pegar uma ordem de compra que já foi aprovada e aí precisou fazer alguma edição nela. Eu consigo pegar um item já aprovado e também alterar, fazendo a reprovação dela. Ok?
Dentro do fluxo de aprovação, tem aquelas também que são aprovadas automaticamente, como eu falei. Então, eu posso depois também pegar uma relação aqui no fluxo somente das aprovadas automáticas e fazer uma avaliação para ver se, de fato, aquilo que tem sido aprovado ali está coerente, né, com os valores. E lembrando, sempre que é aprovado, ele atribui o valor da minha compra para o saldo. Então, ele vai determinando aqui o quanto eu já consumi daquilo que estava previsto. Se ela for aprovada, visualmente, ó, ela já trocou aqui, passou para a cor verde, o status de aprovado, quem foi aprovou e a data. No caso, aí depois de aprovada, ela vai habilitar esse comando, ó, que é para o pessoal que receber a nota poder fazer a entrada da nota fiscal do fornecedor. Ele pode fazer por aqui ou pelo módulo estoque notas fiscais de entrada, tá? Mas tem locadora que opta por lançar apenas aqui na ordem de compra. Então, se ela tiver, até na lâmina anterior, se ela não tiver aprovada, esse comando aqui fica desabilitado. Então, ou seja, eu não consigo gerar um pagamento para aquela ordem de compra. E uma outra possibilidade é caso ela seja reprovada. Então, também visualmente, ó, ela vai para o status de reprovada e tem aqui na coloração vermelha indicando que ela foi reprovada. Aí, novamente, ó, desabilita que eu não consigo dar andamento ali nessa compra, né, no lançamento para pagamento. Dentro da ordem de compra fica o histórico. Então, ele indica quando foi aprovado, quem aprovou, e tem um campo para comentários. Então, ele pode indicar o porquê foi aprovado. Quando ele reprovar da mesma forma, essa telinha vai aparecer automaticamente para ele inserir a informação. E ele vai mantendo aqui, então, esse histórico. Quais foram as etapas que ela percorreu até ser aprovada. O documento de aprovação, né, que seria a ordem de compra, geralmente as locadoras enviam ao fornecedor esse documento. Então, onde vai constar o número da aprovação, a descrição do que foi aprovado, e aqui já vem indicando, né, se ela está aprovada. Então, se o usuário enviar para o fornecedor um item que ainda não estivesse aprovado, né, aqui estaria aguardando aprovação ou até mesmo a reprovada. Ele mostra as 3 situações aqui no corpo, né, no formulário de impressão. Então, o documento serve para que o fornecedor envie a nota conforme aquilo que foi aprovado, né, indicando o valor e o produto para que haja a conciliação quando for dar a entrada dessa nota. Bom, eu até fui breve, a gente começou atrasado e tentei fazer aqui o mais breve possível e abre agora para a gente criar debates e falar, né, o que para quem ainda não viu o recurso ou para quem também já conhece e quiser destacar alguma situação, ponderar algum cenário aí ou entendimento, fiquem à vontade aí. Tem dúvidas aí, gente? Todo mundo caladinho. Mas para mim, tranquilo. Eu estava até fazendo uns testes nisso essa semana e agora foi só mais para tirar mais dúvidas. E as que eu tinha, a sua explicação foi sanada aí. Valeu mesmo. Beleza. Você está com, talvez, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, a gente pode até olhar dentro do Locavia mesmo, né? Sim. Se alguém quiser, o Sérgio abre aqui e mostra como funciona. Aproveitando tá Faz dentro do um intervalo, né? Vamos resumo, fazer né? na Então, prática, né? o que que a gente... Tudo que Bom, você falou, faz na prática ali como funciona, mostra as telas de orçamento, né? sim. Questão de definição de níveis hierárquicos, eu acho que só para consolidar mesmo o que você falou. Muito bem.
Beleza. Módulo compras, então tá todas aquelas tabelas, né, que a gente passou ali na apresentação. Então eu tenho o centro de custo, o cadastro do orçamento e tem aqui o nível hierárquico. Então, como aqui já é uma tabela, as tabelas já estão preparadas, né, elas já estão definidas, então aqui basicamente eu vou criar um novo usuário aqui, por exemplo, onde eu não vou dar limite de aprovação, então ele vai gerar uma ordem de compra e necessariamente ele teria que passar por uma aprovação superior. Então, por exemplo, eu criei aqui um usuário com um limite, até mostrando como que isso é na prática. Quando eu abro o formulário, se eu der um editar aqui no grupo, eu venho aqui no grupo, na hierarquia que eu quero, e dou um editar. Então, ele abre essa telinha, onde eu vou estabelecer, para o usuário Sérgio, eu falei que o limite de aprovação é 1.000 e o limite diário também 1.000. Se eu aumentar ou se eu diminuir aqui, né, ele passa a estabelecer o que eu criar. Dentro dessa estrutura, então, ele pode fazer uma compra de até R$1.000. Deixei gravado dessa forma. Ele já está estruturado dentro da hierarquia ali de gerência. Então, agora eu vou partir para gerar uma compra. Como eu bem falei, ela pode ser uma compra direta ou de um AOS. Eu vou fazer pela compra direto, até para encurtar o tempo aqui. Digamos que eu vou fazer uma compra de um produto qualquer. Ele automaticamente, ele pega... só um detalhe antes. Vou trocar de usuário aqui, né? Pronto, aqui no rodapé está indicando, né, que eu estou com o usuário Sérgio. Vamos lá na compra agora. Porque se eu ficasse no outro, ele estaria no limite maior. Automaticamente, ele atribui para o centro de custo ao qual eu estou vinculado. Então, ele nem me exibe os demais. Se eu for na tabela, esse usuário não tem permissão, mas ele tem outros centros de custo, administrativo e operacional. Só que ele só me permite fazer o vínculo para o meu próprio grupo. A não ser que eu tivesse mais de um, eu poderia atribuir para qual eu estaria vinculando essa compra. Vamos pegar aqui um produto. Vou falar que é R$1.500. Pronto. Ao gravar, ela automaticamente ficou no status de aprovação e passou para o próximo nível, porque o meu limite, ele não tem permissão para fazer essa aprovação. Então, se eu entrar no gerenciador com a minha própria senha, ele só aparece para mim as compras que estão dentro do meu limite de aprovação. Ele mostra da mesma forma aqui quais são os saldos. Então, por exemplo, na aprovação do dia, eu não aprovei nada ainda. O meu limite é os R$1.000. Então, o que será necessário? Eu vou trocar de usuário novamente, voltando para o usuário da diretoria aqui. Voltei agora com o usuário suporte. E já dentro da minha estrutura, no meu limite, ela já apareceu aqui para aprovação. Aí, destacando aquilo que eu falei, quando eu for fazer uma compra, se ela tiver relação com o veículo, ele me dá a opção de abrir aqui o veículo para que eu consulte a última compra ou detalhes relativos se eu devo ou não aprovar aquela compra. Por não ser uma compra vinculada com manutenção, ele me dá a opção aqui de fazer a visualização da ordem de compra. Nela eu consigo saber os itens, o que está sendo cobrado. E por aqui mesmo, eu faço o comando para aprovação, ou se eu fosse fazer a reprovação dela. Selecionei apenas a que eu quero e vou mandar aprovar. Aí ele abre a telinha, como eu destaquei, para ser colocado aqui a informação. Aprovei, ela saiu aqui da minha esteira de aprovação. Se eu vou verificar, ele já joga aqui o quanto eu consumi no dia e associa o valor ao meu valor montante já para o período.
Então, aqui ele mostra o período global, o valor estabelecido por mês e o valor estabelecido por dia. Como eu falei, depois de executada, eu tenho aqui a possibilidade também de visualizar ela novamente. Se eu entrar no fluxo da aprovação ou aqui pela situação, eu quero somente as aprovadas. Dou selecionar, ele carrega novamente aquilo que já foi aprovado. Uma situação que pode acontecer, às vezes a ordem de compra foi gerada, foi aprovada, e só depois de tudo isso o comprador identificou ou que tinha um item a mais ou que faltou incluir um item na ordem de compra. O cenário, ou ele faz uma nova, ou se ele tiver que fazer inclusão na mesma ordem de compra, aí ele tem que ir requisitar para quem aprovou, para que ele faça a reprovação dela. Depois que ela já está com o status de aprovada, o sistema não permite que eu faça mais edição nessa ordem de compra, porque ela já foi aprovada. Então, ele também cria essa restrição para que não haja interferência numa ordem que já foi aprovada. Então, nesse caso, eu teria que fazer a reprovação dela, aqui no painel, para que eu pudesse editar a ordem de compra. Mesma coisa seria se ela fosse uma ordem relacionada à manutenção. Se está aprovada, tem que haver a reprovação dela para ela voltar para a esteira de aprovação novamente. E como eu falei, ó, depois de feito isso, ela habilita essa possibilidade de gerar o pagamento. Outro cenário, se eu também fizer a inclusão do pagamento dessa ordem, automaticamente ela já não deixa mais mexer aqui também, porque ela já foi finalizada, né? Então ela vai dar por encerrada. Aí se eu tiver que fazer o cancelamento dela, e se ela tiver, no caso, com o pagamento já quitado, né? Então ele criou para mim um pagamento. Se ela até tiver ainda no status de aberta, ele permite. Se eu quitar o pagamento, aí bloqueou, porque já não tem mais aquele... eu não posso mais mexer, né? Já foi finalizada. Então, basicamente, ele vai amarrando os ciclos à medida em que eles vão acontecendo. Como eu falei, tem a questão do limite, ele segura aqui, né, quando eu atingir aquele determinado valor. Falei aqui da opção de devolver para o nível inferior ou elevar ela para o nível superior para aprovação. Três pontinhos aí, né? Oi? Ah, tá, aqui, né, ele tem a opção também, os atalhos aqui, por exemplo, o saldo, ele abre aqui para verificar, ele gera o Excel aqui também da relação do que foi comprado, né, dentro do período. Então, se eu buscasse aqui, selecionasse as minhas compras, né, por exemplo, ele traria o total, aqui mostraria individual ou saldo total do período, né? Então, ele faz o detalhamento aqui também de todas as compras efetivadas ali dentro da minha consulta. Eu posso restringir essa consulta aqui também por período, né? Então, aqui eu falei, eu posso pegar dentro de um determinado período, ele traz para mim só esses filtros aqui. E assim, agora falando até um pouco, para finalizar aqui, e o pessoal poder comentar ou perguntar, eu, por exemplo, vim também do segmento locadora, então, dentro da hierarquia ali, eu falei do dinamismo e passar para a mão de quem tem a permissão, exatamente para que você consiga ter ali um controle dos gastos, obviamente, porque se você libera a compra, né, de qualquer maneira, então, às vezes o operador ali não está muito ligado na situação, ou determinadas situações requer que a pessoa tenha esse controle, se deve ou não efetivar uma compra, às vezes deixou de observar que uma compra ela foi feita recente, estaria no prazo de garantia. Então, é como se criasse essa rotina ali, esse filtro, para que alguém com um maior critério de avaliação faça, né, essas avaliações e não permita que sejam feitas compras ali indevidas por valores. Evitar fraudes, né? E fraude também, né? Você faz um Exatamente. checkpoint com
toda a gestão da empresa locadora. Isso impacta, logicamente, diretamente no resultado, pela gestão estar acompanhando, né? Fazendo esse Uhum. follow-up aí diariamente ou semanalmente, e principalmente a questão de fraudes, né? Que isso é muito comum também. Quando trata-se não só do segmento de locação de veículos, mas quaisquer segmentos aí que envolvem compras, né? Por onde sai o Departamento de dinheiro, né? suprimentos. É, Então, existem, não, isso é só suposição, né? Acontece, existem fatos, né? Já temos alguns casos, né, parecidos, mas existem parcerias, né, de algum comprador ali diretamente com o fornecedor. Então, todo esse processo aí evita um pouco aí dessa questão, né, que é bem comum, principalmente aí nesse setor de compra. exatamente. E aí você consegue ter, é igual eu falei, e assim, você evita a fraude, você cria um controle mais próximo, né? Apurado. E assim, e evita de saber só lá no final que você está tendo perda, né? Então, É aí assim, que é o outro ponto, ah, porque um dos principais uma das principais questões aí que impacta diretamente no resultado de uma locadora é a boa gestão, principalmente nas manutenções, sim, tratando aí de peças, serviços, entre outros, né? Que no caso a gente está falando de manutenção. Então, essa gestão efetiva nesse processo vai impactar também diretamente no resultado final do sim, ativo, né? Que é o veículo. Então, a boa gestão das manutenções, a boa compra, né? As boas compras ali de peças e execução de serviços, isso também vai trazer frutos aí para as locadoras, porque vai trazer resultado e, consequentemente, aí, um valor maior na venda do seminovo, né? Então, tudo impacta diretamente. é. Uma coisa que é importante, porque assim, a locadora, ela vai, de fato, vamos dizer, pôr um dinheiro no caixa, geralmente é na venda do veículo. Então, esse processo do compras, ele é muito importante por essas razões. Durante a vigência de contrato, enquanto você está pagando financiamento, aí você associa todas as despesas, né? Seguro, financiamento, as manutenções, despesas de documentação. Então, você tem muito mais despesa do que propriamente receita. Então, a Exatamente. finalidade dessa ferramenta principal é fazer com que você tenha próximo, né, o gestor, ele tenha próximo dele ali o controle das despesas, né, saber de fato aonde o dinheiro está indo, para que ele não seja surpreendido só lá no final, né, e ele faça uma gestão, porque não adianta também, lá no final, ele gastou rios de dinheiro ali, que às vezes poderiam ser contidos, né, dentro de um determinado período, então ele vai diminuir no ganho dele lá no final. Ele Vai só ter um deixa péssimo resultado, né? ele Se não só tiver ganha uma no gestão. final. E se durante essa trajetória, até ele colocar o carro à venda, ele perder, quanto mais ele perder, pior é o negócio dele lá no final. Então a intenção aqui é trazer para perto esse controle, é mapear o que está sendo gasto. Às vezes você até consegue controlar ali entre uma virada de mês e outra. Opa, vamos segurar aqui esse orçamento, ó, falta 4 dias para acabar o mês. Vamos tentar segurar isso aqui. Então, você tem essa visão, né, daquilo que já foi gasto, do que está proposto a ser gasto, e aí você consegue, então, fazer esse controle, né, mais próximo ali. E, como eu falei no início, por que nem toda locadora usa? De um certo modo, igual eu falei, às vezes a locadora que é Tem gesto o pequenininha, né? processo, né? É, Mas você tem um controle é, maior das despesas, que é o exatamente, fundamental para você ter um bom resultado no final ali do exa ciclo de vida do ativo, né? E uma das principais dores hoje das locadoras é a despesa. manutenção dos veículos, as despesas dos veículos. Então, por isso que o Locavia vem para ajudar, né, as locadoras aí a ter esse controle para evitar a perda ali, né,
no final. Exatamente. Então, a receita ali não vai ser, a receita de locação não vai ser o suficiente, né, para ter um bom resultado, porque ele não teve uma boa gestão da manutenção dos veículos. Exatamente. E a manutenção, assim, é o gargalo, é por onde sai mesmo. Então, se não tiver, né, um controle em cima, se deve ou não fazer a troca, se está comprando com menor preço de fato, Se está na hora de se trocar, está né? na hora, exatamente. Se teve o ressarcimento ali, que aí a gente está falando de Ah, operação interna, né? Mas se teve o ressarcimento por parte disso também. não, e até uma observação, eu É, até não destaquei, ele tem uma coluna que dentro da compra, isso. ele me indica também, né, a questão do valor de Isso reembolso. é É importantíssimo, né? isso. Isso tem que frisar sempre. Então até para o gestor saber, falar, mas espera aí, você está trocando essa peça, você não vai cobrar um reembolso, por quê? Né? Então você tem como fazer essa visualmente, né? Você tem isso na tela aqui que já te indica, né, se foi ou não cobrado, ou até Inclusive mesmo através para... de indicadores, né? O quanto eu gastei, e desse valor que eu gastei, quanto foi restituído, né? Quanto foi, qual desse valor total foi reembolsável ali para a locadora? E qual que é a diferença, né? Que de fato foi a despesa ali do ativo, né? Então tem toda Exatamente. essa gestão de indicadores aí de performance para direcionar o gestor, né? Os gestores da empresa. Perfeito aí também. Essa parte aí do ressarcimento da avaria é muito importante, né? Mesmo a locadora fazendo a gestão, né? De fato ali como um todo, tem esse repasse e geralmente ali, né? Num controle interno pelo trabalho operacional, né? Toda essa questão ainda é cobrado ali uma taxa administrativa, né? Nesse reembolso. Então, a locadora ela tem um trabalho imenso ali para gerir todo esse processo, mas no final ela tem um retorno ali da taxa administrativa em cima desse controle também, da E apuração. uma observação aqui, até sobre a questão de reembolso, ó, uma das, né, o que torna prático, igual eu falei aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ela está relacionada a uma compra de OS, então ela teve uma placa, né? Então, por aqui ó, eu já consigo abrir o cadastro do veículo. Ao abrir o cadastro do veículo, eu tenho acesso rápido para saber as manutenções e até mesmo para saber se esse carro atualmente, se ele está alugado, tem o histórico das locações. Então, por aqui, ó, é tudo muito prático, né? Então, eu em tempo hábil aqui, eu vejo se ele está alugado, quais foram as manutenções, até mesmo para avaliar também, por exemplo, quando foi a última troca daquele produto, se ele ainda está no período de garantia, e no caso em situações em que haverá o reembolso, até para eu também ter como indicação pelo cliente, pelo contrato, eu saber se eu posso cobrar, qual o percentual, se eu cobro um valor cheio, se eu cobro a mais. Então, isso aqui tudo, o gestor ali, obviamente, tem essas informações, e aqui ele concentra, então, tudo em um único local para fazer essa tomada de decisão rápida, né? Como eu falei, a avaliação ela é crítica não só em cima de valor, mas também de tempo. Tem cenários em que o tempo para se comprar ou buscar em um outro lugar que é mais barato supera o que eu pagar naquele local que eu estou fazendo ali mesmo. Ou então sim, vice-versa. Então, eu tenho que avaliar a compra em vários cenários. Tempo, né? Tempo é dinheiro, então eu tenho que pôr na balança ali. O que é melhor para mim numa respectiva compra. Então, a ferramenta aqui, a principal finalidade é essa, dar esse dinamismo aqui. Isso é só um controle dessa questão aí de aprovação. Se a gente pegar o módulo de compras, né, talvez em outra oportunidade, a gente vai ver que até o ranking ali de fornecedores, né, a localização, qual fornecedor, mapa de cotações, até que de fato ali chegue nesse processo ali que o gestor vai aprovar, né, para ver Sim. se realmente ali está sendo feita uma boa compra, né. Exato. E para finalizar aqui, o próprio relatório, ele tem um relatório também com esses logs, né, da aprovação. Então, em algum momento eu precisar saber uma informação também, fica
esses registros, né? Tanto das aprovações e das transferências de alçada. Deu Perfeito. tempo aí, Sérgio. Isso. Agora bateu. Agora, alguém quer falar alguma coisa? Tirar uma dúvida. O pessoal tá expert aí em Ô, Sérgio, processo de só compra. Opa, primeiro, parabéns, né? Belíssima apresentação, né? Muito elucidativa, muita clareza nas suas explicações. Eu queria só fazer um comentário. Vocês mesmos disseram que muitas locadoras não utilizam esses recursos, né? uhum, E com isso não consegue, às vezes, um controle tão apurado dos seus custos. Será que a gente não... Talvez, acho que até uma ideia que vocês já devem ter pensado, né? A gente fazer um filtro dos nossos clientes que têm entre 100 e 500 carros, por exemplo, 500 veículos, e convidá-los para um seminário, porque praticamente está pronto, Sérgio. O que sim, vocês fizeram aí foi muito legal, né? Está muito claro. E o benefício é muito óbvio para as sim, locadoras. Então, às vezes, fazer um convite, faz aqui embaixo no auditório, né? Um pequeno seminário sobre compras, sabe? Controle de custos e compras. Não é uma coisa difícil de organizar, né, Cássio? E a gente poderia, com isso, às vezes, fazer com que o nosso cliente use melhor o nosso software, nossa ferramenta, faz com que o cliente cresça e ele gere de novo um resultado para a gente, já que os vetores são alinhados. Quanto mais o Verdade. sim, cliente cresce, mais a Inf cresce pelo nosso modelo de sim. negócio. Motivar, né, os clientes a utilizarem as ferramentas que vai ser para benefício próprio deles mesmos. Ficou Porque muito a bom, viu, Sérgio? melhor maneira de convencer, acho que é essa, né? Você mostrar a efetividade da ferramenta, é mostrar o quanto ela é importante ali, né, para a tomada de decisão, você criar essa... Porque quando você cria um mecanismo e as pessoas começam a entrar ali naquele funcionamento, o gestor, ele consegue ter mais confiança, ele consegue ter mais clareza, e a própria pessoa também vai criando aquela doutrina de fazer a coisa certa, né? Porque quando você tem tudo muito solto, né, ninguém toma conta de nada, quando você vai ver, e acho que o principal é quando o dono da locadora ele vai sentir só no final. Porque quando você está mapeando no antes, você pode até chegar aqui e falar assim, pô, esse mês eu sei que vai quebrar aqui um pouquinho, porque... E você consegue ter percepção também dos porquês, né? Falar, ó, esse mês eu acho que subiu muito por tal razão, né? Então você consegue trazer isso em tempo mais rápido, não enxergar só lá depois que a tragédia já aconteceu, né? Então você tem que tentar conter e fazer esse mapeamento aqui no início, né? Dia a dia, a cada virada de ciclo ali. O legal é que a ferramenta te E dá essa visibilidade, se necessário, até de fazer transferências, né, de centro de custo ali, de orçamento. Isso é interessante também. eu acho que a Muito. didática usada É, desmistificou muito, sabe? Tá assim, às vezes o dono da locadora acha que é muito complexo, é muito complicado ele ter esse controle, e não é, Não é, não é. não é. Se apresentando a ele nesse formato que vocês elaboraram, eu acho que desmistifica, sabe? Encoraja ele a fazer essa gestão, muitas vezes ele não faz, porque ele acha que é complexo, que é complicado, não existe ferramenta para isso, né? E eu, Sim. sinceramente, acho que deveríamos partir para uma situação dessa de até, fazer um seminário. Um até no dia, sabe? Sindiloc Uma mesmo, manhã. né? Fazer no auditório do Sindiloc, juntar Isso. todas as Poderia locadoras ser. lá, como Poderia parceria, ser. né? É, Podia. É porque eu acho que assim, é tão rico, você pode convidar até locadores de outros estados. Tá? Às vezes o cara pega um avião, vem para cá, faz o seminário, eu tenho certeza que ele vai fazer, ele vai ter certeza que valeu a pena. Verdade. é. E ali, ó, Marcelo, até para você ver assim, isso aqui foi curtinho, em 1 hora. Então você pode estender um pouquinho mais e pegar o fluxo que acontece Isso. lá de trás, né? Mostrando como que nasce a origem, a OS, depois, ó, a OS vai passar por esse caminho, tem essas possibilidades e vai cair aqui, né? E ele entender o fluxo de modo O ciclo completo, né? completo, é verdade. É que a gente pegou uma ponta, né? Mas É, esse ciclo é muito grande. O Envolve Medina fez manutenção igual.
Medina fez um comentário, que a tela é bem diferente do que temos aqui na Localiza. A que tem aqui tem tanta coisa que até assusta. É isso Eu Gostou não dessa conheço. aqui, Medina? mesmo. É mais simples, né? Mais simples? Tem muita coisa que a pessoa vai usando, né? É, pelo tamanho, né, do negócio. E Na assim, verdade, a tela aí da Localiza é bem particular o processo deles, né? Aqui a gente tem uma combinação de vários entendimentos até chegar em um modelo que vai atender várias locadoras, né? Então não pode. Ele já é complexo, mas não pode engessar muito, entendeu? tem que ser uma coisa prática para atender os A diversos palavra tamanhos, complexo né? é muito pesado, né? É. É um processo maior, Uhum. mas talvez ali não dá para você fechar muito, porque senão é aí que assusta, né? Ô, Ele tem. Marcelo, Diga. e eu nessa, você sabe, alguns sabem, eu trabalhei era Locavel na época, né? Antes de virar Locamérica, eu trabalhava exatamente no setor de compras. E na nossa época não tinha workflow lá ainda. Foi muito no início, né? Então tinha o nosso gerente, a gente fazia as compras e era impresso e ele assinava e autorizava no papel. Então hoje ainda tem também essa comodidade, essa praticidade de não ter mais, né? Até por questão, você vai gastar papel, impressão, essas coisas. Sustentabilidade. Exatamente. Então, tanto a aprovação aqui, ela ocorre de maneira no sistema, né, sem precisar impressão, e também o envio para o fornecedor, né, que também vai via e-mail. Então, assim, evita-se muita coisa dentro desse fluxo, é um pacote grande, né, muita coisa que agregado num só lugar aí. Muito bom. Excelente. Sensacional. Vamos agitar essa ideia aí de fazer um workshop lá no Sindiloc ou aqui no auditório. É uma boa. Concentrar aí Beleza. as locadoras. Isso é importante, sim. Beleza, pessoal. Espero Mais alguma ter. dúvida, gente? A hora é agora. Especialista aí de compras. Então, uma dúvida que surgiu hoje aqui, boa tarde todo mundo. Boa tarde. Sérgio, conta para nós, OS de taxa, gera ordem de compra para o workflow ou não? Gera. Não, Ela está gerando, isso aí, assim, não, eu até anotei isso, eu anotei algumas coisas quando eu estava montando, tem algumas coisas para a gente conversar ali a respeito até. Hoje ela tá entrando. Aqui, para você ter uma ideia, tem até um do exemplo que eu fiz ela como IPVA, se eu entrar na origem lá da OS, ela vai estar marcada como taxa, e ela caiu no fluxo, sabe? Ô, Sérgio, Opa! Marcelo, olha só, vale validar, a não ser que tenha mudado alguma regra no Locavia, quando você marca a taxa no OS, ele caía no workflow para dar ciência, mas ele estava permitindo fechar as OS e gerar os pagamentos, ou seja, ele mostra no workflow para o gestor saber e controlar o orçamento, mas ele permitia que você fechasse o ciclo de OS e seguisse com o fluxo. Aparecia no workflow, mas não dependia da aprovação no workflow. Até porque esse processo aí de taxas aí, ele já é previsto, né? Exatamente. Dentro do planejamento da locadora. Então, ele não deve ficar engessado aí no workflow de compras. Ele aparece no workflow porque ele entra no orçamento, tá? Ele compõe o orçamento da locadora, mas como não existe aluguel de carros não regularizados, ele não impedia a sequência do fluxo, ou seja, uma pessoa que não tem nível para aprovação, ao gerar uma OS de taxa, conseguia fechar ela e seguir o fluxo que você apresentou. Mas aparece no gerenciador para aprovação conforme os níveis, porque ele é contemplado no orçamento. Essa era a regra. A última vez que eu fiz uma implantação com workflow numa estrutura maior, tá? Sim. Assim, a gente pode até validar, Marcelo. Eu fiz aqui, tanto que eu gerei nos testes, né? Eu fiz o seguro não está passando pelo fluxo, ele gera já automaticamente ali a OS com o pagamento, tá? Agora, a do IPVA, taxas, né? mesmo eu marcando ela como taxa, né? Ela caiu no fluxo lá para Mas tá aprovação. travando o fechamento da ordem de serviço?
Mas aí é um caso que a gente Não, isso aqui a gente pode avalia avaliar depois, né? até para rever. Mas é porque, de fato, a intenção, pelo menos o Fagner também, que é mais antigo, o Pedro, eu lembro que, inicialmente, essa indicação de ser o taxa ou não aqui era era exatamente para que ela fugisse ali daquele fluxo, né? Mas ela tá gerando sim, ela tá caindo aqui. A ideia era não entrar no fluxo de aprovação justamente pelo fato porque de é ser um uma valor. despesa que você Na vai ter verdade, que pagar, né? esse valor já é considerado na orçamentação de qualquer locadora, né? Isso. Dentro do plano de negócios. Então, ele pode ser informado, mas não deve ser travado aí para aprovação, porque ele já é previsto. Isso foi de diversas implantações, né? Inclusive a ProTool foi uma delas, né? Que eles seguem esse fluxo e tem outras que não me recordo agora. A Prêmio usa também, É. a Prêmio tem... A Barigui usou durante ano, mais de ano. E tem um detalhe também, que quando é de taxas, quando a gente aprova ela no workflow, ele lança o financeiro dela. E não na hora que fecha a OS. Esse fluxo acontece sempre lá na CIT. Desde quando eles começaram. A OS de taxa só lança o financeiro quando ela é aprovada no workflow. Aí o Marcelo comentou que ela poderia, o Buccelli, né? Que na hora que você fecha a OS ele não trava, né? A questão da aprovação. Antigamente não Aí só tem travava. esse porém, que se você fecha aí, sem aprovar, não estava caindo no financeiro, sabe? É um detalhe aí no processo. Alguma mudança, né, Flávio? Algumas empresas, inclusive, até têm preferido aprovar, sabe? Mesmo sendo taxa, assim, que eles usam como uma questão de conferência também, sabe? Assim, validam tanto que é manutenção quanto que é pagamento de taxa, para ver se lançaram do jeito certo, né? No valor correto, enfim. Tem utilidade nos dois casos, né? De já fazer parte do orçamento e talvez uma segunda conferência também. Mas obrigado aí. Verdade. É verdade. Vai depender do processo ali que a locadora segue, né? Mas a maioria dos casos eles devem reclamar aí de ter que aprovar esse turbilhão de taxas, né? Mas quem sabe vira um parâmetro, né? Já que tem essa situação. Estabelecer, né? É até um cenário para a gente depois pôr em discussão aí e ver, né? Alguma maneira de não travar só de um formato, né? Então, o cliente quiser que gera ou ele quiser que entra no fluxo. Não, perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal Certíssimo, Pedro. Tá sabendo já. Então, só para comunicar aos senhores, né? Primeiramente, agradecer aí o Sergião pela apresentação. Excelente, como sempre. O nível só está aumentando, né? E ficou muito bom mesmo, muito esclarecedor. E para falar que o nosso próximo InfoAprimora já está definido, né? O nosso próximo tema. E ele não vai acontecer na segunda, né? A segunda do mês de novembro aconteceria no dia 14. A gente resolveu adiantar ali para o dia 7. E vai ser a apresentação do Locavio Web. Né? Pela primeira vez aí vai dar o ar da graça, todo mundo ficar ciente. Na verdade, vai ser uma edição especial, né, Pedro? Exatamente. Edição especial, mais do que especial. Inauguração, apresentação do Locavio Web, beleza, pessoal? Joia, nós estamos doidos para conhecer aí, né? Acho que todo mundo na expectativa. Vai ser a edição especial do InfoAprimora aí, principalmente porque temos novidades, né, Marcelo? É isso aí. Isso aí. Perfeito, marcado então. Obrigado a todos aí. 7 de novembro, né? Valeu, Sérgio. 7 de novembro. 7 de novembro, próximo.
Eu que agradeço aí, né, a Bom presença de demais, todo ô mundo. Sérgio. Parabéns. Valeu. Obrigado Arrasa, aí. Sérgio. Muito obrigada. Tamo junto aí sempre, né, Foi compartilhando ótimo, Sérgio. experiências. Parabéns, Sérgio. Valeu, obrigado aí. Desmistificando os módulos que a gente acha que é um, né, Não um, vale um bicho de 7 cabeças, mas na hora que você explica fica fácil. Bem Não, colocado. É porque a pessoa às vezes olha para ele e enxerga muito maior do que é, né? Então, assim, pegou o Marcelo pontuou bem. Acho que é uma situação que, se a gente colocar aí de uma maneira prática e igual foi aqui, objetivo e mostra funcionando, o cara na locadora dele ele vai querer usar, porque isso gera um controle muito grande, né? Então, É verdade. mas beleza, muito obrigado a vocês aí também. E tamo junto aí. Valeu, Precisando, qualquer boa coisa. noite. Isso aí, boa noite, pessoal. Valeu, turma. Boa noite, parabéns, Sérgio. Boa Valeu, noite. Marcelão. Parabéns, Tchau, Ari. Sérgio. Valeu, Ei. até mais. Obrigadão, Sérgio. Falou, até mais.